Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos que a Tua graça sempre tenha nós, Senhor. Que nós nunca, Senhor, desviamos nem para a direita nem para a esquerda, mas que sempre nos Teus braços. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Deus continua abençoando a cada um. Amém? Gênesis capítulo 18, a partir do verso 23, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Chegou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não poupará o lugar, por causa dos 50 justos que estão dentro da cidade? Longe de ti que faça tal coisa, que mata o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, mas faria justiça e juízo de toda a terra. Então diz o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se porventura faltar de 50 justos 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? Disse: não destruirei se eu achar ali 45. Continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura achar ali 40, disse: não o farei por amor dos 40. Disse maior: Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30, disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20, disse: não destruirei por amor dos 20. Disse maior: não irei, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura achar ali 10, ele disse: não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. Abraão tornou ao seu lugar. Senhor Deus, não deixa nós interpretar nada, mas tudo que nós falar venha através da Tua unção, através da inspiração, em nome do Senhor Jesus. Quando Deus anunciou a Abraão que ia queimar Sodoma e Gomorra, Ele anunciou isso. Amém? Louvado seja Deus. Ele anunciou que ia queimar Sodoma e Gomorra, porque Ele disse para Abraão, conversando com Abraão, que não era certo esconder de Abraão o que ele ia fazer a Sodoma e Gomorra, sendo Abraão profeta. Ele declarou a Abraão que ele ia descer a Sodoma e Gomorra, que segundo tinha chegado a ele um clamor, que Sodoma e Gomorra estava em pecado, não estava bem. Ele ia ver se de fato era daquele jeito. Se fosse, ele ia queimar. Mas ele antes ia investigar, ver se de fato a coisa era do jeito que tinha chegado a ele. O interessante da maneira de Deus trabalhar, que é uma maneira muito bonita a maneira de Deus, que Ele não destrói nada sem antes Ele mesmo examinar. Deus não vai pela conversa de outro. Deus não vai por conversa de terceiro, que nós vamos. Se uma pessoa criticar eu, e você vem falar: fulano e tal criticou você, eu estou pronto a devolver, e ela isso, e ela aquilo. Eu nunca vou lá nela perguntar: você criticou eu? Você falou mesmo isso? Que é o que Deus faz. Você pode falar o que você querer falar para Deus de uma pessoa. Deus nunca vai pela sua palavra, Ele vai lá conferir. Ele vai lá na pessoa ver se de fato é daquele jeito. Então é uma maneira limpa de Deus e bonita, que seria bom se nós tivéssemos essas maneiras. Diante de nós tomar uma posição, nós ia na pessoa, saber diretamente da pessoa se de fato ela falou aquilo, se de fato ela fez aquilo. Mas nós não vamos na pessoa, nós trabalhamos com as notícias que chegam a nós e se complicamos todos. Porque nada chega a nós da maneira que saiu. Nenhuma bola chega no jogador lá da maneira que o outro passou. Ou ela chega mais fraca ou mais forte.
nenhuma conversa chega a nós da maneira que ela saiu da fonte, ou mais fraca ou mais forte, tirando ou acrescentando. E chegou a Deus a notícia que Sodoma e Gomorra estavam em muito pecado. Deus mandou fogo queimar Sodoma e Gomorra sem antes conferir, sem antes descer lá. E ele falou para Abraão: eu estou indo lá para ver, estou descendo lá para ver. Já tinha mandado 2 anjos na frente. Deus agora, como o terceiro, estava chegando lá. Que o irmão Brana disse que era a terceira etapa. Era o próprio Deus descendo lá. É a terceira etapa. E ele foi conferir se de fato as coisas eram como se falava. E mesmo na Torre de Babel, quando o homem estava construindo aquela torre para ir para o céu, Deus falou assim: desceremos e veremos o que o homem está fazendo. E quando ele desceu para conferir a torre, ele viu que não estava bem. E ele confundiu as línguas ali. Mas ele desceu para investigar, para ver. Cada vez que lá no céu recebe uma notícia: pastor Joel Nito não está bem, pastor Joel Nito está em pecado, Deus não manda fogo lá para me destruir. Ele vai vir aqui, vamos ver como é que está Joel Nito. Porque a notícia tem chegado aqui que ele não está bem, seu ministério não está bem, ele está tomando um rumo errado. Ele não destrói meu ministério, ele não destrói a minha vida, ele não destrói o meu lar sem antes ele mesmo conferir. Amém? Agora, quando ele conferir, aí não tem mais aonde ir. Viu que está errado, não tem mais aonde ir. Então ele estava descendo para Sodoma e Gomorra, descendo para ver como é que as coisas estavam andando por lá. Porque a notícia que chegava no céu não era boa. Nós sabemos quem vai no céu levar a notícia. Apocalipse 12, Satanás é o vosso cruzador de dia e de noite. É ele que vai lá falar. Ele faz nós errar aqui, corre lá no céu contar. Ele é desse jeito. Ele faz nós pecar aqui, corre lá no céu. Aí ele pecou e ele mesmo fez pecar. Então ele trabalha dos dois lados. Mas Deus não engole a conversa de Satanás. Sabe que ele é mentiroso? Então Deus disse: não, eu vou lá ver. Se de fato é assim, então a gente toma uma posição. Mas eu vou lá ver. Então ele estava descendo para ver Sodoma e Gomorra. E o irmão Brana disse que esses discos voadores que nós vemos por aí, que a ciência está batendo a cabeça, um fala que é um homem cabeçudo, o outro fala que é um homem pescoçudo, não é nada disso, isso é conversa. O irmão Brana disse assim, que isso daí são anjos investigando a terra. São anjos investigando a terra. Pode até ser que exista esse cabeçudinho aí, que o olho regalado aí, que ele mostra aí, Satanás fazendo alguma imitação, e tudo bem. Mas existe o verdadeiro disco voadores, que são anjo investigador investigando a terra. Isso quem disse é o William Marião Brana, e eu assino embaixo. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Agora, o irmão vê bem. Abraão começou a interceder. Abraão, quando viu que Deus descia, Abraão não segurou os 2 anjos, segurou Deus. Falou: Senhor, se tiver lá 50, Deus falou: ó, destruirá o justo com o ímpio, longe de ti, Deus. Fazer isso? Falando com Deus, destruirá. Deus falou: não, se eu achar lá 50 justos, eu pouparei a cidade por amor aos 50. E Deus fez missão de seguir a Abraão, porque lá na Sodoma e Gomorra tinha Ló e a sua família. E nessa altura, Abraão temeu a destruição de Ló e sua família. E Abraão começou a segurar Deus. Enquanto Abraão segurava Deus, os 2 anjos tiravam Ló. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós estamos segurando Deus. Deus já está pronto para destruir tudo. Mas há um Abraão aqui na terra intercedendo com Deus a favor do mundo. Porque eu estou: ó Senhor, destrói o mundo, Senhor. Venha logo, Senhor. Taca fogo em todo mundo. Não era assim que Abraão estava fazendo. Não, ele vinha lá, seu sobrinho estava lá embaixo. A gente tem filho no mundo, a gente tem parente no mundo. E a gente está orando: ó Senhor, espera um pouco mais, Pai. Espera um pouco mais, Senhor. Ainda falta alguém, ainda falta pregar alguém. Sempre é um instinto evangélico, né? É uma caminhada evangélica. Amém, irmão? Agora, Abraão falou: Senhor, mas se tiver 45, não destruirei por amor ao 45. Mas se tiver 40, também não destruirei por amor aos 40.
E se tiver lá 30, não destruirei por amor do 30. Ele 50, 1. 45, 2. 40, 3. 30, 4 vezes ele intercede. E se tiver 20, 5 vezes. E se tiver 10, 6 vezes, é o número do homem. Ele intercedeu 6 vezes. Ele pegou dos 50 e chegou aos 10. Depois não teve mais atrevimento. Segundo Abraão estava dizendo que ele estava sendo atrevido. E ele não teve mais atrevimentos de baixar dos 10 para baixo. Chegou até os 10. Pegou dos 50, veio até os 10. Aí eu estava pensando, você já pensou se eu não sou, pela graça de Deus, fosse a cidade de Sodoma e Gomorra, e Deus viesse para destruir eu, e achava 10% de verdade em mim. Achava 10% de coisa boa em mim, 90% mal, mas 10% de coisa boa. Como ele disse, eu não destruirei a cidade por amor aos 10, e ele não vai me destruir por amor dessas 10 coisas que há em mim. Eu estou baseado em Sodoma e Gomorra. Se ele tiver a mesma, olhar em mim como eu olhou em Sodoma e Gomorra. Será? Agora eu faço a pergunta, será que eu tenho 10 coisas boas para Deus? Será que a minha vida não é 100% bagunçada? Será que a minha vida não é totalmente treva? Será que eu tenho 10% de luz? A ciência vem disso, o homem de 100% ele não usa 90%. Ele não usa 10%. O homem não usa 10%. Do que nós somos capazes, do poder que está em nós desperdiçamos mais de 90%. Nós somos muito mais fortes do que nós pensamos. Nós, às vezes, porque nós somos assim, nós somos divididos em duas partes. Nós temos 40% de força física e 60% de força psicológica. E quando a física termina, entra a psicologia. Então, o seu corpo está fraco, você está cansado, mas lá dentro você está falando, eu dou conta, eu vou conseguir. A maior força que nós temos é na psicologia, na mente. Mas quando a psicologia do homem é fraca, ele é um homem assim, mais de 100 quilos, o peitão desse tamanho, um bração desse tamanho, mole que nem um frango de granja, porque ele não tem psicologia. Ele não tem força psicológica. Ele não tem aquele, eu vencerei. Aí, quando a sua força física termina, que é o seu 40%, aí entra os 60% de força psicológica. Que Jesus venceu sem força física. Jesus não tinha mais força física. Nós sabemos que ele não tinha. Ele estava totalmente fraco, sem comer e apanhando. Ele não tinha força para levar aquele calvário. Mas ele entrou com a sua força psicológica. Amém? Ele entrou com a sua força interior, aquela força que estava lá dentro dele. Ele ponhou para fora e conseguiu vencer. Amém, irmão? Quanto homem, irmão... O físico dele acaba e ele não tem força psicológica para vencer. Quanto homem, a ver a esposa não vai bem, ele não tem força psicológica para falar, não, eu vou vencer. Não deu certo, mas eu vou em frente. Isso tem que ter psicologia. Força psicológica. Se você não tiver ela, quando a sua física terminar, então ali você está acabado. Amém? E Deus começou a conversar, e Abraão falou assim, mas se tiver 50, não destruirei por amor aos 50. Aí ele desceu até 10, se tiver 10. Agora, vamos falar o lar do pastor Joel Ninter. Deus vai descer no meu lar. Ele vai ver como é que está meu lar. Porque no meu lar chegou lá no céu, o meu lar não está bom. Satanás, o lar dele não é bom, a família dele não é boa. Deus falou, vamos ver. Se ele achar no meu lar 10% de verdade, ele não destrói. Mas será que tem 10%? Será que dentro de 24 horas 10%? Dá 2 horas aí? 40%. Se for 10% do tempo. Será que ele encontra no meu lar 2 horas e 40 minutos de adoração e de louvor? Será que ele acha 10% em nós? Será que ele acha 10% de dedicação por dia, 2 horas e 40 minutos nós dedica a Deus? Será que ele acha? Ele não achou em Sodoma e Gomorra e destruiu. Será que ele acha em nós?
Será que ele acha que nessa igreja 10% dos irmãos fiel, honesto, dedicado, fiel ao dízimo, fiel à oferta, fiel aos cultos, fiel à ceia? Será que ele acha 10% aqui? Se ele achar, ele segura a igreja. Deus não procura muito, só procurava 10. Deus não queria 100%, ele queria só 10, porque se ele tem 10, com 10 ele leva 100%. Amém? Irmão, o irmão Brana disse, se você tem um grão de milho, você planta ele na terra, ano que vem você tem uma espiga, o outro ano você tem um jacá, no outro ano você tem uma carroça, no outro ano você tem uma carreta, no outro ano você tem tuia cheia, mas você começou com grão. Mas tinha que ter o grão para começar. Uma galinha lá no seu jacá, ela tem um ovo só. Com aquele ovo, daqui 12 dias ela tem 12 ovos, tem uma ninhada. Deus só quer uma pessoa para ele começar a trabalhar. Deus só quer um indês. Deus só quer achar uma mulher para que ele possa trabalhar. Deus quer entrar no lar, achar só, nem que ele ache só o pai de família, já está bom para ele começar a obra ali. Mas será que ele está achando? Ele desceu em Sodoma e Gomorra para procurar. Ele não queria destruir, mas ele queria achar lá pelo menos 10 homens. E não achou. Não achou. Mombrana disse, Deus tem procurado homem. Homem que toma ele na palavra. Deus tem procurado homem. Homem que se coloca em pé e fala o que é certo, o que é errado, é errado. Deus veio de Gênesis. Deus veio vasculhando esse mundo atrás de homem que eu possa deixar ele trabalhar. Porque o Mombrana disse, todo homem que Deus usa com o tempo se desvia. Deus não pode dar nada para o homem que ele fica orgulhoso. E Deus tem tido uma grande dificuldade de achar o tal homem. Ele investiu em Noé. Noé se embriagou e colocou nu e começou a amaldiçoar neto. Ele investiu em Moisés. Moisés feriu a rocha do aveiro e teve que ser recolhido. Ele investiu em Josué. Foi enganado com um pau mofado. Ele fez juramento com um povo que não era para fazer juramento. O povo de Gibeonitas, o qual trouxe problema para Israel o tempo todo. Ele investiu em Davi. Davi cometeu adultério. Ele investiu em João Batista. João Batista começou a fazer perguntas. Fala se é ele mesmo ou devemos esperar outro. Cada homem que Deus tem investido, ele vai bem até um pedaço, depois fracassa. E Deus tem batido a cabeça procurando o homem. Quando ele não achou, 4.000 anos de procura e não achava, ele falou assim, eu mesmo vou fazer esse homem. Amém? O Espírito Santo em Salomão diz, entre 1.000 mulheres não achei uma, mas entre 1.000 homens achei eu. Eu quem estava falando é Jesus, achei eu. Era Deus, achei. Amém? Foi quando ele se fez carne. Ele se fez carne porque estava em carência de homem. Não achava o tal homem. Então ele se fez homem e colocou aqui nessa terra. Ele foi o indês de Deus, que através desse indês, Deus trouxe uma ninhada de filho e filha. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Quando ele não achou 10 homens em Sodoma e Gomorra, ele acabou. O que ele fez? Ele não queimou Sodoma e Gomorra? Hoje Deus está procurando 10 homens. Será que ele vai achar? Em Sodoma e Gomorra não achou. E o mundo que nós estamos vivendo hoje é Sodoma e Gomorra. E ele está procurando novamente os 10 homens. Será que ele acha? Não vai achar. Então vai ser queimado. Não vai achar. Não vai encontrar. Fala, pastor, e nós? Nós estamos aqui salvos pela graça. Somos indignos. Nós não fazemos nada. E nunca fizemos. E nem vamos fazer.
Como ele não achou em Sodoma e Gomorra, ele não vai achar novamente. Porque cada um do homem que ele está usando hoje, eles vão até uma altura, depois se enche de orgulho e começa como Noé, quando não está mais ressoando, está nu embriagados. Com a sua própria vinha, com a sua própria igreja, com o seu próprio sucesso. Deus desceu lá. Só encontrou 3. E 3 não estava na matemática de permanência. 3 não sustentava. Ele pediu 10. E foi apresentado 3. Ele falou, põe, tira os 3 e eu queimo a cidade. É o que ele vai fazer. Ele vai tirar os 3 novamente. Amém? Ele vai tirar esse pequeno grupo que ele tem, que não é base para aguentar o mundo mais. A gente fala assim, mas a gente olha na gente e a gente vê que a gente mesmo não é aquilo que Deus queria. A gente olha na gente mesmo, e eu falando de mim, não falo por os irmãos, falo por mim. Não vejo em mim o que Deus investiu em mim para ser. Então Deus não pode contar comigo. E é bom que ele não conta mesmo, que ele vai passar vergonha. Ele vai ficar com decepção se ele contar comigo. Então eu estou pela graça, eu estou pela misericórdia, amém? Eu estou de joelho no chão, um cara na terra, falando, Senhor, nome de Jesus, tem misericórdia de mim. E quando eu estou como ladrão direita, lembra de mim quando vier no teu reino. Não tenho nada, não fiz nada. A única coisa que eu quero, lembra de mim, não tenha eu no teu esquecimento. Amém, irmão? Deus procurando, não achou 10. Na minha vida, ele acha 10% de obediência. No seu lar, ele acha 10% de obediência. Durante as 24 horas do seu lar, tem lá meia hora de louvor cantado. Durante as 24 horas do dia, tem meia hora de oração no seu lar. Só meia hora, tem? Deus não está achando também. Deus não está achando. E Deus é obrigado a estender a mão para Satanás e falar para ele, você está certo na sua acusação. De fato, você falou que é uma família cristã, uma família da mensagem, mas pode ir lá que não tem louvor, pode ir lá que não tem oração, pode ir lá que não tem harmonia, e eu desci lá e não tem mesmo. Você está certo. E quando Satanás está certo, Deus tem que destruir. E a acusação feita de Sodoma e Gomorra chegou ao céu. Deus desceu para conferir. Deus teve que sacoalhar a cabeça para o inimigo e falar, você está certo. Não dá mais mesmo. Não dá mais. Aí eu ponho o meu ministério. Eu falo, Senhor, pesa meu ministério na balança. Como pesasse Sodoma, como pesasse o Belzazar, a Babilônia. A escritura na parede da minha casa. A escritura na parede está na minha vida. A escritura na parede do meu ministério. E lá vou chamar o William Branham, profeta da era, para ler o que Deus escreveu na minha vida. Pesado foi sem balança e achado em falta. Falta do quê? Falta de oração, falta de jejum, falta de sinceridade, falta tanta coisa. Se for falta. Deus pesou Babilônica na balança, pesou, mas quando? Depois de pôr um Daniel lá dentro, depois de pôr um Sadraque e Mesaque lá dentro, depois de fazer esses 3 homens andar na fornalha, sem a fornalha queimá-lo, depois de apresentar Jesus como 4º homem. Olha quanta apresentação ele fez em Sodoma e Gomorra para depois destruir. E olha quanta apresentação Deus fez para nós, quanta coisa Deus fez para nós. Ponhou o nosso Daniel, o William Branham no nosso meio. O 4º homem foi manifestado já entre nós, Senhor Jesus Cristo, em 63. E agora veio o peso, agora Deus vai pesar. O que nós fez com todas essas maravilhas? Irmão, para nós não está fácil.
Deus colocou na nossa mão a mensagem do William Marion Branham e ele vai pesar você para ver o que você fez com essa mensagem. Deus abriu aqui nessa cidade, essa igreja, para onde pregar essa mensagem. E Ele quer saber o que você faz ao domingo de manhã. Todos nós vamos ser pesados. Não é só o reno da Babilônia que foi para a balança de Deus. E quando achou em falta, Deus cerrou com ele. Não, todos nós, todo ministério, todo casal, toda a vida nossa irá para a balança de Deus. E quando Deus acha em falta, é ponto final. Eu tenho medo. A balança de precisão de Deus. Mombrana disse assim, a balança que pesa ouro. Uma graminha de ouro, ela indica, tem uma grama. Uma grama de ouro mexe a balança. Uma grama. Mombrana pegou um papel branco, fez um risco assim, ó. Põe na balança. A balança mostrou que tinha um risco. Só um risco de tinta. A balança mostrou que o papel estava pesado. E Deus tem essa balança para medir nós pesados. Cada um de nós iremos na balança de Deus. Será que nós não vamos ser achados em falta? Falta de perdoar, falta de amar, falta de dar um perdão, falta de pedir um perdão, falta de dar um perdão, falta de ceia. Será que nós não vamos encontrar em falta? E quando fomos encontrados, a Escritura já não está mais no papel, ela está na tábua do nosso coração. Pesado fosse em balança e achado em falta. Foi interessante que o mesmo profeta que fez as manifestações em Babilônia, Daniel, o mesmo profeta que trouxe a manifestação de Jesus lá dentro, o mesmo profeta que revelou todo o segredo lá na Babilônia, o mesmo profeta que todo o mistério ele revelou lá, foi o mesmo profeta que leu a Escritura. O mesmo William Branham que tem trazido todo o mistério para nós, porque nós estamos acomodados, porque nós achamos, porque nós conhecemos todo o mistério. Porque tudo foi manifestado a nós, como Daniel manifestou lá na presença de Nabucodonosor. Nós pensamos porque Jesus foi manifestado em 63, como foi manifestado dentro da fornalha. Nós achamos que tem tudo. Mas a pergunta de Deus é essa: o que você está fazendo com isso? Tem uma mensagem que ele fala, Deus dá o Espírito Santo e ele vai cobrar de você o que você fez com o Espírito Santo. Lembra do talento enterrado? Como foi tratado o homem que enterrou o talento? Servo mau. E o maior talento de todo o tempo foi dado na nossa mão. Para quê? Para nós enterrar? Não era para ser a igreja mais forte de toda a era. Não era para ser a igreja mais animada. Não era para ser a igreja mais pontual. Não era para ser o povo de punho fechado. O povo de encarar Satanás. O povo de encarar as misérias. O povo que encarar as fornalhas desse século que nós estamos vivendo. Baseado no que temos. Baseado no que temos. Pesado fosse em balança e achado em falta. Agora você fala, pastor, mas eu não tenho nada, nada. Você tem que ter 10%. O Mombrana está dizendo aqui, a resplandecente luz, a resplandecente luz, deixa eu ver o nome dela aqui, a grande luz resplandecente. No 141, Mombrana disse, você fala, eu não tenho fé. Mombrana disse assim, Jesus disse, se você tiver fé, e falar para essa montanha, levanta-se e joga no mar, essa montanha será levantada e jogada no mar. Aí você vai lá numa montanha ali, você fala, montanha, eu tenho a fé que Jesus disse que era para ter. Ergue-te e joga lá no mar. Outro dia você vai lá, a montanha está lá. Você fala assim, mas eu não tenho fé. Irmão Branco falou assim, não. Ali um grãozinho dela saiu. Você não viu esse grãozinho sair? E a montanha saiu nesse grãozinho. 141.
aquele grãozinho que saiu com a sua fé, a rocha saiu nele. Vocês estão entendendo? A rocha saiu dele. O irmão Brana disse, falou aqui com o irmão, subiu quando ele fez uma maravilha, doença e aflição, 96, um evangelista subiu no púlpito, pegou o microfone e falou assim: o grande dom de Jesus Cristo é como o oceano. E esse homem, indicando o irmão Brana, ele tem uma colher desse oceano. E com essa colher, aleijada andava, tuberculose saía, câncer caía do pescoço da pessoa. Esse evangelista falou assim: o irmão Brana tem uma colher só do oceano. E o que ele fez com a colher do oceano? Deus é grande, muito grande. Deus não cabe no universo. Ele dá para nós simplesmente um pequeno grão dele, uma pequena fagulha. E com essa fagulha de Deus é como um palito de fósforo. Você não precisa ter uma caixa para incendiar um canavial. Um palito só incendeia o canavial, incendeia a mata. Você não precisa ser cheio do céu. Basta que você tenha uma fagulha do céu. Você já é considerado para Deus que você tem o céu. Mas você tem que ter essa fagulha. Você tem que ter esse palito. O irmão Brana estava falando na mesma mensagem a grande representação. Eu não sei falar. Ele veja bem, o irmão Brana fala assim que o homem está com fome para comprar um pão. E ele vai para a padaria comprar o pão. Mas no bolso dele só tem 25 centavos. Ele sai pulando e gritando: vou comprar um pão. Vai o café que eu vou trazer o pão. Mas você só tem 25 centavos. E vai o café que eu vou trazer o pão. Porque só tenho 25 centavos e eu tenho pão. Nós não tem nada, é só 25 centavos. Mas nós temos o que compra um pão. Amém? Nós temos o que compra um pão. Agora o duro quando não tenho 25 centavos. Então não manda fazer café que não vai vir pão. Não adianta pôr a esperança na mãe, na esposa. Vai o café aí que eu vou trazer o pão. Não adianta. Você não tem 25 centavos, dá de graça a padaria, não vai dar não. Amém, irmão? Irmão, será que nós temos 25%? Será que nós temos 25 centavos de fé? Para trazer o arrebatamento, para trazer a vida eterna, para trazer a rua de ouro, para trazer a mansão. Será que nós temos só 25%? Se tem, você já começa a gritar de glória a Deus. Põe a mão no bolso, põe a mão no seu coração, vê se tem 25%. Ou 25 centavos. Vê? Lá, você vai pegar um ônibus de São Paulo a Franca, que custa 45 reais. Ou você está tranquilo, você vai no guichê dar uma passagem para mim? Você tem no bolso 45. Mas se você não tem, você entra em desespero e começa a perguntar: onde eu vou arrumar 45? Você sabe as pessoas que estão tranquilas, felizes, cantando, dançando, pulando. É a pessoa que olha dentro dela, ela vê fé em Deus. Ela vê o Espírito Santo agindo no seu bolso. Você sente no seu bolso que você tem dinheiro, meu irmão. Não adianta falar que você não tem, você parte assim a calça, você sente que o dinheiro está ali. Você não foi roubado. Por isso que eu falo, meu irmão e minha irmã, você vai encontrar pessoa triste e desanimada, porque ela não encontra nela fé. Nem o 25 centavos. Por isso que ela não está mandando fazer o café, porque ela sabe que vai voltar sem nada. O irmão está entendendo? Você não precisa muita coisa para tomar um café, não. Só 25 centavos você já tem o pão. Mas e aquele que nem 25 tem? Aí tem que ficar lá esperando. Ele vai voltar com o pão? Vai você buscar, mas eu não tenho dinheiro. Aí vive de carona. Os caronistas viveram de carona, esperando o outro trazer fé para você. Isso é a mesma coisa de Sodoma e Gomorra. Se tivesse 10, ela estava poupada na costa dos 10. A cidade inteira ia ser salva, mas na costa dos 10. E às vezes a igreja é abençoada, às vezes Deus manifesta na igreja, às vezes Deus faz tanta maravilha na igreja, porque tem 10 homens aqui que seguram ele. Os outros estão de carona.
Caronista. E se Deus encontrar 10, eu popo a cidade por amor aos 10. Se Deus encontrar... Uma guerra surgiu no país, e o capitão foi chamado pelo presidente e falou assim, ó, tem um país levantando contra nós, e eu sei que tem que convocar o exército para guerrear contra eles. O capitão falou assim, o presidente, ou seja, o rei, eu não quero o exército para vencer eles. O que você quer? Eu só quero 10 homens. Só 10 homens, mas só que o senhor deixa eu escolher os 10 homens. A vitória é do nosso. Não é pelotão de homem, é só 10. Só 10 aqui nessa cidade, ela põe essa cidade aqui de perna para cima. 10 homens cheios do Espírito Santo mesmo. 10 homens que querem ir para o céu mesmo, meu irmão. Ele vira isso daqui de perna para cima. Noé sozinho balançou o mundo no seu dia. Noé sozinho. Moisés sozinho paralisou o Egito. Sozinho. Com uma vara torta na mão. Ele paralisou o Egito. Ele paralisou a fúria do exército de Faraó, que era o mais moderno e mais bem equipado do dia. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele trouxe 10 pragas lá dentro. Ele trouxe a criação de mosca e mandou ela retirar, retirou. Vai vir para voltar. Sozinho aquele homem, com aquela barba até pendurada no meio do estômago, aquele homem sozinho paralisou tudo aquilo. Eu estava vendo um homem fazendo uma palestra numa firma, que eles têm esses homens, com uma firma progride, com uma firma vai para frente. Ele falou assim, vocês têm estudado. Vocês têm posto muito homem estudado na firma, no escritório. Homem delicadinho. Homem perfumado. E a firma está falida. Vocês têm que apanhar homem de raça. Homem que trabalha. Homem que moe a camisa. Não é homem que fica moitado atrás da parede. Homem que fica só no banheiro. Não, apanhar... A firma só vai para frente. Não precisa ter um monte de empregado. É pouco empregado, mas empregado que ama o trabalho, que ama a firma. Aí ele falou assim, ó, ele fez a comparação do gato e do cachorro. Ele falou assim, numa casa tem gato e cachorro. O gato é o mais carinhoso. Mais carinhoso. Muito carinhoso, não é bom? Mais carinhoso. Enrola no sofá e fica lá, e passa a mão nele, ele fica tudo, vem no seu colo, mas quando o bandido chega, um assalto, é o primeiro que... Você nunca vai ter um bom guarda com gato. Já vê a igreja cheia de gatão e gatona. Primeiro problema que vem na igreja, vão embora, não suporta. São carinhosos, pessoas boas, mas na hora do assalto, eles saem até para a janela. Aí ele falou, o cachorro, esse morre pelo dono. O assaltante vem, ele encara ele lá. Ele encara mesmo. Pode gritar. É um assalto. Ele é o primeiro que vai ao encontro. Ele arrepia tudo e encara o assaltante. Ele morre pelo dono. Aí ele estava falando da firma. Assim tem certo empregado, que é nem gato. Firma começa a falir, é o primeiro. Só fala, a firma não está indo bem. Eu vou embora daqui, senão eu vou perder o fundo de garantia. Assim, mas aquele empregado cachorro,
Ele morre pelo dono. E agora para você encontrar empregado cachorro? Que ele morre por você ali na firma. Aí o seu quintal é guardado, aí a sua firma é guardada, aí o dono dorme tranquilo, porque lá no quintal tem um cachorro que morre por ele. Que adianta casar com um gato, irmão, com um gatão? O primeiro problema é te larga, casa com o marido cachorro. Que ele morre por você, ele nunca larga você não. Quando você está sendo atacada por câncer, velhice, varize, ele morre ali ao seu lado, enfrentando tudo. E as mulheres sempre querem gato. Aí ele é um gatão. Aí ela é uma gatona. É mesmo. Só que o primeiro problema é te larga, viu? Vula quer para a janela. Primeiro emprego que você trabalha, a comida não está entrando em casa, o dinheiro não está entrando, ela... É uma gatona, mas foge. É um cachorro, mas aguenta, segura, morre pelo dono, amém? Aí vamos para a igreja, membro gato. Carinhoso, mas só o pastor tem um probleminha, foge. Aquele mesmo cachorro, ele morre por essa obra, ele guarda essa obra, ele enfrenta demônio, ele enfrenta problema, mas guardando a sua casa, guardando o seu quintal. Aí ele faz a comparação em si mesmo, Senhor, da rosa e do repolho. Ele fala, os dois estão ali no quintal. Só que o repolho nasce aberto, com o tempo vai se fechando, até que fecha tudo em cima dele mesmo. A rosa nasce fechadinha e com o tempo vai se abrindo. Você é dois tipos de pessoas. Um para casar, eu amo você. Depois que casa, vai se fechando, é uma repolhona dentro de casa. E não era repolho quando ele conheceu ela. E ele também, quando ela conhece ele é um repolhinho novo. Eu levo você para você sorvetinho, você quer? Depois que casa, vira um repolhão dentro de casa, não dá risada, não mostra o dedo nem quando tropeia para o dentista. Aí ele falou assim, agora é a rosa. Ela nasce fechada, aquela moça fechada, aquele rapaz fechado, mas com o tempo ele vai se crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai se abrindo, ele vai jogando o seu perfume e as veias se passam bem com ele, porque está sempre aberto o ponto para ser usado. Aí o pastor pode falar para ele entregar um folheto, ele vai, o pastor fala para ele cantar um hino, ele vem, o pastor fala para ele tocar, ele toca, ele é uma rosa aberta, ele está pronto para servir. Mas o repolho se fecha, começa na igreja a tocar, cantar, com o tempo não quer tocar mais, canta mais, virou um repolhão fechado. E vai mexer nele que cheira forte. Quando que a rosa canta mais se abre, mais perfume tem, o repolho mais cheira forte. Com o tempo. Aí ele estava fazendo essa comparação, depois ele terminou, ele fechou, ele coroou a sua palestra num quadro na parede, aonde estava Jesus Cristo, o mesmo quadro que nós temos, que nós temos nas mensagens, Jesus Cristo. Ele virou para Jesus Cristo, entre todo aquele empresário, e falou assim, esse homem é o exemplo do líder. Quando ele quis mudar o mundo, ele escolheu 12 analfabetos. Ele deu um modelo como vencer. Não escolheu Herodes, não escolheu Caifás, não escolheu Pilato, os grandes do dia. Ele escolheu os pescadores, ele escolheu o analfabeto. Esse quadro, ele virou nesse quadro para todo empresário. Assim, esse é o líder modelo. Para vencer o mundo, ele escolheu 12 analfabetos. Ele não quis uma carriola de gente atrás dele, não. Ele não quis um monte de sábio atrás dele. Eu não quero um monte de sábio na minha igreja, falando RS. Não vai resolver nada. Eu quero pessoa que não sabe nem escrever a vez, não sabe nem falar a vez, mas vai entregar um folheto, vai buscar uma alma, vai falar de Deus. É isso que eu quero.
Amém? Ele procurou 12 homens e achou 11. Será que ele está procurando hoje, ele acha? Homem que larga a rede? Homem que larga a família como os apóstolos largou? Será que ele acha? Porque hoje a maior parte do homem não pode ficar 2 dias fora de casa, que abre a boca no mundo com uma criança. Principalmente eu andei com um, todo orelhão, que ele parava, eu quero telefonar no orelhão. Irmão, o que é isso? Alô, você tá bom? Eu também tô. Falei, vai, pai, o que é isso, homem? Nunca vi os apóstolos. A minha esposa foi em frente com ele. Amém, irmão? E quando Deus chama o pastor, ele chama a esposa. E ele dá para a esposa a qualidade, a estatura, a firmeza de aguentar, suportar. Louvado seja Deus! Como ele desceu em Sodoma e Gomorra, ele está descendo na sua vida. Será que ele acha 10? Você acha que ele acha 10 obediência no você? Como ele desceu em Sodoma e Gomorra, ele está descendo no seu lar. Será que ele acha 10% de verdade no seu lar? Será que ele acha 10%? Se não achar, hein? Se ele achar 10%, já é suficiente para ele cabraiar no seu lar. Se a galinha achar um ovo no ninho, já é suficiente para ela trazer uma ninhada. Que Deus vai abençoe em nome de Jesus. Sombra da morte, no vento e na escuridão, clamei a Deus e senti alguém segurando minha mão. E logo que febre na luz, uma voz murmurou, diz a mim: sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus. Sou Jesus, porque não há paz sobre a terra, Senhor. O ódio e a guerra sufocam o amor. É que o mundo esqueceu que eu sou filho de Deus, que um dia eu vou levantar na cruz e de braço aberto eu clamei: sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus. Sobre a terra, Senhor, o ódio e a guerra sufocam o amor. É que o mundo esqueceu que eu sou filho de Deus, que um dia eu fui levantado na cruz e de braço aberto eu clamei: sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus. Maravilhoso é
está em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em sua veste. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche minha vida, Senhor.